Uma boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui mais uma vez para refletirmos juntos sobre os ensinamentos do Cristo, desse nosso amado Mestre, que tanto consolo traz aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, elevarmos os nossos pensamentos, deixando que saia de nós todas as angústias, todas as tristezas, todas as preocupações, a fim de que possamos receber do Altíssimo as bênçãos de luz e de equilíbrio, que dentro desta casa nos sintamos confortáveis, amados e acolhidos, e que dentro dos nossos corações as sementes de luz do amor do Cristo se acendam, iluminando as nossas mentes para recebermos do plano maior as orientações e as mensagens da noite de hoje. Peço a Francisco Valdomiro Lores, aos luzeiros desta casa, ao nosso amado Mestre Jesus, que esteja conosco, para que possamos irradiar as energias de amor e, através do uso da palavra que não vem de mim, mas que vem do plano maior, possamos tocar os corações, aliviar dores, iluminar corações e mentes e espalhar a esperança de encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. O tema da noite de hoje: motivos de resignação. Algumas perguntas que todos nós costumamos fazer a nós mesmos em determinados momentos das nossas vidas. Por que tantas dificuldades na minha vida? Por que as coisas não acontecem como eu as desejo? Por que o meu vizinho está sempre feliz e eu triste? Quais são os motivos para eu aceitar isso? A gente está sempre se questionando. E essas nossas perguntas, geralmente, são sobre as coisas ao nosso redor. Dificilmente são com relação a nós mesmos e ao nosso interior, né? A gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente deseja. Mas será que os nossos desejos, se fossem todos satisfeitos, seria realmente bom para nós? Será que a nossa aprendizagem e as razões pela qual nós estamos nesse planeta seria realmente, cumpririam a sua função? Por que o outro está sempre feliz e eu triste? A gente ouve muito as pessoas às vezes, né, questionarem: nossa, mas meu vizinho, meu parente, a família deles é tão boa, é tão tranquila, todo mundo se dá. Os filhos deles são maravilhosos, o trabalho dele é show, eles conseguem adquirir as coisas, nada dá certo na minha vida. Tudo que nós vemos no outro nem sempre é a realidade. E nós vemos hoje, inclusive nas redes sociais, pessoas postando situações de vida maravilhosas, relacionamentos maravilhosos, extremamente passageiros. Em uma semana, estão loucamente apaixonados e felizes. Na semana seguinte, separaram e já estão com novos companheiros. Ninguém sabe exatamente o que se passa dentro da casa dos outros, dentro da vida dos outros. Nós que temos esse hábito de achar que o outro tem mais do que nós. Nós precisamos aprender a olhar e ser gratos por aquilo que nós temos. Às vezes a gente olha para uma pessoa e acha tão querida, né? Tão bacana. Tem gente que acha a Isabela tão simpática, tão calma. Me leve um mês para morar na casa de vocês. A gente tem esse hábito de pré-julgar. Ah, o outro conseguiu adquirir. Às vezes o outro está cheio de dívidas. Mas nós, ao invés de olharmos para tudo que a gente conquistou,
para tudo que a gente já tem de bom, para nossa família, que com todas as dificuldades é a família que nós precisamos e necessitamos, para aprender a viver, a conviver, para aprender a perdoar, para aprender a se relacionar. Problemas, quem não os tem? Vou fazer uma pergunta para vocês. De vocês que estão aqui. Boa noite. De vocês que estão aqui. Levanta a mão quem está passando qualquer espécie de problema. Seja de saúde, seja financeiro, seja na família, seja com algum amigo. Agora fiquem com a mão levantada e olhem para o lado. Todos têm problemas. Nós não estamos sozinhos. É que nós potencializamos demais os nossos problemas. Porque nós somos filhos imaturos e achamos que somos o centro do universo. Às vezes o nosso problema é tão pequeno, gente, diante dos grandes problemas das outras pessoas. Quais são os motivos para eu aceitar tudo isso, né? Essas diferenças. Esse tema, motivos de resignação, encontra-se no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Pode-se dizer que é uma declaração de bênção. Jesus dizia, bem-aventurados os que sofrem, os que sentem frio, os que são perseguidos. Isso não quer dizer que Jesus falou que nós temos que sofrer, que ser perseguidos. Mas aqueles que passam por todas essas provações com seus corações tranquilos e com a sua fé forte, se tornam bem-aventurados. Todos nós que já passamos por algum problema, quando nós saímos deste problema, como nós estamos diferentes, como nós crescemos, como nós nos tornamos mais fortes. Então é isso, é exatamente isso que nos fala sobre as bem-aventuranças. Com revolta, com rebeldia, com vitimismo, nós não vamos passar as coisas de forma tranquila. Dor e sofrimento, dor e expiação. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada. Dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado para a nossa felicidade, a nossa harmonia interior. Olha só, vou usar mais uma vez uma frase da Dona Marina Jobim, que eu uso muito, né? Neste planeta não tem mocinho. Aqui é tudo bandido. Essa é a nossa dor e expiação. A dor e expiação é aquela que nós estamos quitando dívidas passadas, na maior parte das vezes, onde nós ferimos as leis do universo. As leis naturais, as leis da vida. Que leis são essas? São as leis que o Cristo nos trouxe. Essas são as leis naturais da vida, são as leis do universo. E inúmeras vezes nós transgredimos elas. Com certeza, todos nós que estamos aqui dentro de uma casa espírita, nós acreditamos na multiplicidade das vidas. E se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, é porque a gente tem muito a expiar. A gente, com certeza, em outras vidas, nós matamos, nós roubamos, nós enganamos, nós traímos. Hoje nós não lembramos disso. Mas nós estamos aqui justamente para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos e para, de alguma forma, expiarmos essas dívidas que nós contraímos com as leis de Deus, né? Para encontrar a felicidade e a harmonia interior. Para encontrarmos essa harmonia interior, nós precisamos equilibrar tudo nas nossas vidas. É bem óbvio que nós não vamos sair dessa encarnação perfeitos, mas nós vamos sair melhores do que aqui chegamos. E a prova está aqui, né? Nós estamos aqui juntos hoje, uma noite de terça-feira, para conversarmos um pouquinho e refletirmos um pouquinho sobre as palavras do Cristo
através da luz da doutrina espírita. Dor e evolução. A dor e expiação sofremos porque cometemos deslizes com relação à lei natural. Na dor e evolução não sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir. A reencarnação não é punição, é a oportunidade da evolução. Muitos de nós pediu, né, para vir em determinadas situações justamente para evoluir mais rápido. E aquela história da gente na juventude, a maioria deve ter falado alguma vez, né? Não pedir para nascer. A gente pediu muito. E a gente pegou um lugar de várias pessoas que ainda estão na fila, esperando para reencarnar. Porque quando a gente chega do lado de lá e se depara com todas as bobagens que a gente fez, e a gente começa a estudar, a gente quer reorganizar a nossa vida. Quem não quer pagar suas dívidas? Quem não quer estar em paz com a sua consciência? Quem não quer ajudar os seus afetos a evoluírem também? Então, existem inúmeras razões, né? A encarnação, então, a reencarnação não é uma punição. É um baita presente que Deus nos dá, né? Dor auxílio. Esta dor é mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos e anos meditando em nossa situação. Vou dar um exemplo bem rápido, né? Um pouco forte, mas para entender o que é essa dor auxílio. Quantas vezes nós vemos espíritos que reencarnam em situações físicas bem difíceis? Tem um caso de um espírito que reencarnou sem os braços e sem as pernas. É injustiça divina? Deus é mau? É para os pais pagarem os seus pecados através do nascimento daquele filho? Não. Segundo o relato, esse espírito seria um suicida de várias vidas, reincidente, como a gente chama. E todas as vezes que ele se preparava para reencarnar, para não cometer o mesmo crime contra si mesmo, ele acabava caindo. Ele não conseguia se manter firme no seu propósito. Então, para que esta dor de passar uma reencarnação inteira desta forma, é uma dor auxílio. Foi uma bênção de Deus. Porque desta forma ele não poderia atentar contra a própria vida. Então, isso não é regra, tá, gente? É só um relato lido num livro que nos faz entender que tudo tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Nada é por acaso. E tudo está dentro das leis de Deus. E a maioria das situações nós mesmos pedimos. A gente esquece, né? Dívidas do passado. Para sabermos os motivos de nossa dor, não há necessidade de fazermos uma regressão a vidas passadas. A nossa própria percepção nos conduz ao que fomos, dando-nos as razões de nosso sofrimento no presente. Às vezes as pessoas querem muito fazer uma regressão para saber o que eu fui numa outra vida. Se nós aprendermos a nos observarmos, se nós aprendermos a buscar o autoconhecimento através dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, dos nossos tropeços, nós vamos ter uma vaga ideia, né, de por que a gente passa determinadas situações. Outro dia, uma amiga me fez um comentário. Ela disse: mas eu não sei o que acontece comigo. Quando eu vejo, eu tô metido no meio de uma fofoca. Vira e mexe, eu tô em atrito com alguém porque alguém disse alguma coisa e eu tô envolvida no meio. E eu não consegui falar pra ela, né? Porque daí o coração da gente fica constrangido. Mas dei um livro pra ela ler.
Se você não vive falando mal do outro ou fazendo comentários maldosos, você não vai se ver envolvido em fofoca. Então, é muito simples. Por que a pessoa está sempre envolvida no meio disso? Porque certamente ela ainda precisa trabalhar nela a questão da maledicência. E às vezes não é nem maledicência, é passar informações adiante. A luta, a guerra, não é com o outro, gente. A luta, a guerra é conosco mesmos. Nós precisamos aprender a nos vencer nas nossas vaidades, no nosso orgulho, na nossa prepotência de achar que nós sabemos mais do que o outro. Resignação. Eu não preciso convencer o outro do que para mim são verdades, até porque as verdades são tão pequenas. As verdadeiras verdades nós ainda não temos noção, porque nós vivemos num mundo ainda muito atrasado. Devemos 100, pagamos apenas 1. Na contabilidade divina, há a seguinte operação: se me pagares apenas R$1, eu quitarei a dívida toda, que é R$100. Quem que se julga honesto e responsável não se apressaria em reembolsar os R$1 e ficar livre de toda a dívida? Imagina só. A gente às vezes acha que o que a gente está passando é muito sofrimento, é muita injustiça, é muito peso. Nós estamos pagando 1%. Porque essa é a bondade de Deus. Ele ameniza as nossas dívidas, ele amortece as nossas dívidas, o jugo dele é leve. Se a gente analisar por todas as situações, por exemplo, pelo qual o Cristo passou, gente, será que esse ser altamente iluminado que veio ao nosso planeta e tem uma trajetória que até hoje nós nos baseamos nela, que foi uma caminhada de amor, de doação, de perdão, de compreensão, de não julgamento, de não... Tudo que ele passou, todo aquele sofrimento. E nós, que somos totalmente falhos e imperfeitos, achamos que sofremos demais. Não estou desmerecendo o sofrimento de ninguém. Só que nós temos que começar a analisar por outro prisma. Deus é bondoso para conosco. Seu jugo é leve. Aquilo que nós achamos que é extraordinariamente pesado demais é exatamente o peso que a gente consegue carregar. Nós estamos pagando parcelas diminutas. Assim é que procede a divindade para cada um de nós. O nosso pagamento é sempre menor do que aquilo que deveríamos realmente pagar. Então vamos pensar sobre isso. Não é castigo. Nada do que a gente passa é castigo. Temos que aprender a buscar a aprendizagem nas situações da vida, principalmente na dor. Vontade de Deus em primeiro lugar. Nas grandes crises, colocando a vontade de Deus acima da nossa, o sofrimento torna-se mais leve, mais suave. Jesus nos dá força para continuarmos no caminho de fé, apesar das asperezas do caminho. É por isso que os espíritos superiores estão sempre nos alertando. Em tudo que fizer, pense em Deus primeiro. Então aqui tem duas observações importantes. Vamos nos perguntar nas situações difíceis da nossa vida, o que Jesus faria na minha situação? O que Deus quer que eu faça nessa situação? É bem importante nós começarmos a nos questionar sobre isso, para não agirmos na impulsividade, para não agirmos de forma a magoar, a machucar, a ferir o outro. E colocar tudo nas mãos de Deus. No próprio Pai Nosso, né, a gente diz que seja feita a vossa vontade. Só que a gente diz a vossa e na cabeça da gente acho que passa a nossa, né? Que a gente reza o Pai Nosso pedindo para que seja feita a vontade dele
Depois a gente não aceita, porque no fundo a gente quer que a nossa vontade seja feita. Então colocar na mão de Deus. Os antigos já diziam, né? Principalmente quando a gente brigava com alguém. Ai, minha mãe costumava dizer, filha, põe na mão de Deus, entrega para Deus. Isso tem que ser tudo na nossa vida. Há coisas que a gente pode resolver e há coisas que a gente não pode resolver. E as coisas que a gente não pode resolver, vamos confiar na mão de Deus. Por que nos preocuparmos com a vida futura? As respostas a essa pergunta dependem da visão do mundo de cada um de nós. Se formos apegados à matéria, poderemos querer gozar já no dia de hoje, não importando-se com isso precisarmos passar por cima do nosso próximo. Tem gente que se preocupa só com a questão materialista, né? Do ter, num imediatismo, num amanhã próximo, né? Ao contrário, porém, se a nossa visão de mundo for espiritualista, olharemos as coisas de um outro ângulo. Quando a gente olha pela ótica espírita, pela ótica de quem acredita na vida após a morte, de quem acredita na reencarnação, nós vamos olhar por um ângulo diferente. Para algumas religiões, a salvação fundamenta-se nas obras, para outras basta a fé. Não é porque temos fé ou porque acreditamos em Deus que seremos salvos. Para sermos salvos, precisamos de nos libertar dos erros. Somente assim poderemos nos libertar do mundo das provas. Então, olha só, gente. Nem só a fé e nem só as obras. Nós precisamos ter fé. E para que essa fé não seja morta, nós precisamos colocá-la em prática, através das obras. O Espiritismo fala muito, fora da caridade não há salvação. E a caridade começa pela caridade para conosco mesmos. Nos entendendo, nos aceitando, nos respeitando, nos amando e nos conhecendo para nos modificarmos. Esta é a primeira das caridades. E a caridade para com o outro. E esse outro começa pelos nossos familiares mais próximos. Às vezes a gente é tão gentil para com as pessoas lá fora. Quando a gente esbarra em alguém, a gente pede desculpas. Quando a gente quer passar, a gente diz com licença. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente diz muito obrigada. Será que nós usamos essa gentileza dentro do lar? Ou nós passamos reclamando, sendo rabugentos para com as pessoas que convivem conosco? Então a primeira caridade para com o outro é com os nossos parentes mais próximos, que não é por acaso que vieram próximos a nós, que inúmeras vezes nos tiram dos eixos, nos desequilibram, nos incomodam, nos perturbam, nos causam decepções. Faz parte. Caridade para com o local, os colegas do nosso local de trabalho. A caridade para com aqueles que pensam diferente de nós. Há duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A adora flores, a pessoa B não gosta de flores. A pessoa A é ruim? Não. A pessoa B é ruim? Não. São gostos diferentes. São caminhadas e vivências diferentes. Então, a caridade passa por inúmeras questões. Não é só o limpar o roupeiro e doar as nossas roupas. Não é só o lembrar de trazer um alimento para a campanha do alimento. Isso ajuda muito, gente. Aquece pessoas do frio, veste os pequeninos, como Jesus falava, né? Alimenta o corpo, mas a alma. A alma nós alimentamos com respeito, com amor, com consideração, com paciência. Nos libertar dos nossos erros, somente assim poderemos nos libertar do mundo das provas. Nos libertar dos nossos erros passa por todo esse processo também, né? Do autoconhecimento
e da reforma íntima, das mudanças necessárias. Quando olhamos os nossos problemas terráqueos, terrenos, de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade e o seu valor relativo. Essa observação equivale a subirmos a uma montanha e de lá olharmos para baixo. Tudo parece em tamanho diminuto. Quando a gente olha do alto de um prédio, já não vamos falar em montanha, mas quando nós estamos num prédio e olhamos para baixo, se o prédio for alto, teus carros ficam pequenininhos lá embaixo, né? Porque nós estamos olhando de um lugar mais elevado. Quando nós elevamos a nossa consciência, a nossa fé, os nossos sentimentos, e a gente olha os nossos problemas, a gente percebe que não são tão grandes assim e que eles vão passar, como tudo na vida passa. Imagina quando nós chegarmos na verdadeira vida, que é a vida do lado de lá, e nós olharmos as pirraças que nós fazíamos enquanto encarnados, né? E nós olharmos o quanto eram pequenos os nossos problemas e nós sofremos. E nós fizemos os outros sofrer. Procede assim aquele que dá mais valor ao espírito do que à carne. Esse indivíduo pode passar por todos os tipos de dificuldade que continua calmo, paciente, inclusive agradecendo a Deus pelo sofrimento, pois o vê como uma forma de ativar a sua evolução espiritual. Bom, esse ser, a gente está longe de ser ainda, né? De alcançar toda essa magnitude, né? De passar com calma, com paciência, mas nós precisamos tentar. É um treino. Nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos contar até 10, até 100, até 1000, respirarmos profundamente para acalmar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Precisamos usar a água da paz, como o Chico Xavier dizia, né? Coloca a água na boca, não engole, que daí tu não fala. Isso vai ajudar. Isso são técnicas que nos ajudam. A técnica da respiração, gente, ela é muito importante quando a gente se sente a ponto de explodir, seja por que razão for. Foca na respiração. No momento que você faz isso, você desfoca do resto. Nós temos o hábito, eu costumo dizer que quando nós estamos no olho do furacão, né, da tempestade na nossa vida, nós nos focamos só ali, porque nós estamos vivenciando aquele momento. Só que Deus vê o todo, nós vemos só a parte. Então não vamos potencializar tanto essa parte. A dor bateu a tua porta, a doença bateu a tua porta, a partida de um ente querido bateu a tua porta, problema financeiro bateu a tua porta. Respira. Mais ali adiante as coisas vão mudar. Porque este é o processo da vida. Nós estamos vendo a parte. Nós não conseguimos ver o todo. Mas Deus, a espiritualidade de luz, conhece o todo. Então vamos rezar e vamos pedir força para passar pelos nossos momentos de dificuldade. Lembremos-nos da oração da serenidade, em que pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Olha que fantástico! Aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Outro dia, ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele falava sobre as preocupações. Nós nos preocupamos demais com as coisas. Se eu estou preocupado com o problema do meu filho, por exemplo, eu tenho que parar e pensar, eu posso resolver o problema dele? Se eu posso, vamos resolver agora. Vai lá e vê o que você pode fazer. Ah, eu já fiz. O problema continua. Eu ainda posso fazer alguma coisa? Não, eu não posso fazer mais nada agora. Eu já fiz o que eu podia fazer. Então, deixa a preocupação de lado e entrega na mão de Deus.
Nós precisamos aprender isso para a nossa própria saúde física, emocional, espiritual. Nós ficamos nos debatendo, às vezes, com coisas que não cabe a nós resolver. E a oração da serenidade nos fala exatamente isso. Nós temos que aprender a distinguir o que está ao meu alcance e o que independe de mim. O que independe de mim, eu não posso ficar causando sofrimento para mim ou para as pessoas ao meu redor. Agora, o que eu posso modificar, vamos à luta. Vamos buscar a modificação. Vamos ajudar a resolver. Nós somos filhos meio infantis, nós não estamos nem na adolescência ainda, né? E a criança acha que é o centro do universo. Nós somos mais ou menos isso. A gente sempre se potencializa em si mesmo, né? Todas as situações ao nosso redor. Então, existem algumas coisas que a gente precisa começar a fazer. Uma delas é lembrar que a cura para tudo não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Então a solução para todos os problemas está aqui dentro. Dentro de cada um de nós. Nós somos os produtores da nossa própria vida. Nós somos os responsáveis pelo nosso hoje, pelo que a gente fez ontem, e nós somos responsáveis pelo nosso amanhã. Dá para voltar atrás e modificar o que a gente já fez? Não. Mas dá para nos modificarmos a partir de agora. Isso é resignação. É aprendermos a aceitar as coisas, agindo com coerência, agindo com calma, com serenidade, buscando cada vez mais nos tornarmos seres melhores. Eu quero ler uma poesia para concluir. Ajuda, perdoa e passa. Se alguém te fere e apedreja, lançando-te fel a taça, não te detenhas na queixa, ajuda, perdoa e passa. Escárnio, provocação, disputa, sombra, arruaça, não te canses de servir, ajuda, perdoa e passa. Se o ridículo te expõe à aleivosidade da praça, cultiva o bem com fervor, ajuda, perdoa e passa. Quando a aflição te visite na injúria que te ameaça, trabalha e espera o futuro, ajuda, perdoa e passa. Ante as fogueiras que surgem quando o ódio sai à caça, no silêncio da oração, ajuda, perdoa e passa. Se a calúnia te persegue, na lama em que te enlaça, desculpa incessantemente, ajuda, perdoa e passa. O culto da caridade é a nossa eterna couraça, vencendo perturbações, ajuda, perdoa e passa. Aos obreiros de evangelho, a treva nunca embaraça. Quem segue com Jesus Cristo, ajuda, perdoa e passa. Do livro Correio Fraterno, do Espírito Casimiro Cunha, psicografado pelo nosso amado Francisco Cândido Xavier. Então, depois de uma poesia dessas, nem precisaria oração, né? Mas que nós aprendamos a ajudar, perdoar e passar. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, deixando que as bênçãos de luz possam recair sobre nós. Que neste momento, Pai amado, as luzes do Altíssimo possam se ligar às sementes de luz dos nossos corações e das nossas mentes, acalmando as nossas inquietações, retirando os espinhos que ferem as nossas almas,
aliviando as nossas dores, sejam elas físicas, morais, emocionais, espirituais. Pai, Tu conheces as nossas necessidades, Tu conheces as nossas limitações, Tu nos conheces muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso, neste momento, queremos Te pedir que possamos visualizar o nosso amado Mestre Jesus, repleto de luz, de braços abertos, que nós possamos, Senhor, receber o abraço deste amado Mestre e no aconchego do conforto deste amor incondicional. Que nós possamos deixar sair de nós todos os medos, todas as preocupações, todas as mágoas, todos os ressentimentos. Que nós possamos, Senhor, entregar a esse Mestre Jesus tudo aquilo que nos causa dor e confiar. Confiar que teremos força para nos vencermos a nós mesmos, nas nossas limitações, nos nossos vícios, nas nossas mazelas. E nesse nos vencermos a nós mesmos, Senhor, que nós possamos acender em nós a centelha divina do Teu amor e dos ensinamentos de Jesus. E ao acender essa centelha, Pai amado, que nós possamos iluminar ao nosso redor, levando luz aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos afetos, levando luz também, amado Mestre, aos nossos desafetos, a fim de que possamos romper com as correntes de ressentimento e de comprometimento, porque ainda não sabemos amar. Que o amor passe a fazer parte do nosso dia a dia, que o amor ressalte na nossa visão, para que possamos ver o bem no outro, que o amor possa adentrar os nossos ouvidos para que aprendamos a filtrar as mensagens, as palavras que vêm dos enviados do Cristo e aquelas que só nos causariam dor e desequilíbrio. Que esta luz, Senhor, possa brotar através da nossa fala, de forma amorosa, paciente, de forma a levar conforto, consolo, alívio a todos os nossos irmãos de caminhada. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada aos trabalhadores espirituais da doutrina espírita que estão sempre conosco, a nos amparar, a nos incentivar e a nos proteger. Que possamos voltar aos nossos lares leves e repletos de esperança, com as energias renovadas neste abraço amoroso e iluminado que o nosso amado Mestre Jesus nos deu neste momento. Uma boa e abençoada semana a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.